Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar hoje acerca da obediência. Como sermos obedientes até a morte, queridos? Ou, se estivermos vivos na ocasião da volta de Jesus. Como sermos obedientes? A Bíblia ordena que todos nós sejamos obedientes. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ela não exige de nós perfeição. Porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos compreender que nós devemos ter um estilo de vida de obediência, ainda que falhemos no percurso. A palavra de Deus diz que o justo ele cai 7 vezes, mas em todas o Senhor levanta. Por que todas o Senhor levanta? Porque o justo ele se arrepende verdadeiramente dos seus erros. Embora não sejamos pecadores, mas pecamos ocasionalmente, Deus exige de nós uma vida de inconformismo com os erros e uma vida de obediência. Então, como que nós vamos ser obedientes como os antigos foram, por exemplo? Estava ouvindo a carta aos Hebreus quando eu vim para cá para o trabalho hoje de manhã e é maravilhoso como os antigos alcançaram a promessa mediante a sua vida de obediência. E no mesmo contexto aos Hebreus, ele fala lá no capítulo 3, no capítulo 4, dando o exemplo do povo que saiu do Egito, cujos corpos caíram no deserto porque foram desobedientes. Mas os heróis da fé que alcançaram o prêmio, eles foram obedientes. Então, como, queridos, nós vamos vencer a inclinação da nossa carne para obedecer? E é muito interessante, eu estava meditando ontem em Lucas capítulo 5, e aí o Espírito me fez para outros textos. E eu quero compartilhar com os irmãos a essência da obediência, o segredo de nós obedecermos. Nós obedecemos, queridos, discordando de Deus. Como assim, Wagner? Discordando de Deus? É isso mesmo. Nós lutamos contra a nossa vontade, mas para cumprir a vontade de Deus. Vou explicar melhor para os irmãos. Vamos lá. Lucas capítulo 5, quando Pedro havia passado a noite inteira pescando, e Pedro era um pescador profissional, ele entendia de pesca, e Jesus, depois que pregou para a multidão, usando um dos barcos dele, para poder ensinar, Jesus falou para Pedro: Pedro, joga as redes para o lugar mais fundo, faça-te ao largo e lance as redes para a pesca. E o que Pedro falou? Senhor, eu passei a noite inteira e não pesquei nada, mas é porque tu é que estás falando, eu vou fazer isso. Eu discordo totalmente de você. Eu passei a noite inteira e não pesquei nada. Eu entendo de pesca, mas porque és tu quem está falando, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E aí Pedro, mesmo sem concordar, mesmo discordando, lançou as redes. E o que aconteceu? Milagre aconteceu. Aí o Espírito me levou para João capítulo 2. Em João capítulo 2, o que havia acontecido naquele casamento lá de Caná da Galileia? O vinho acabou. E o que Jesus falou para os serventes? Encham essas 6 talhas de água e levem para o mestre-sala. E a mãe de Jesus, um pouco antes disso, falou para os serventes: olha só, façam tudo o que ele vos disser. Eu fico imaginando, os serventes, caramba, acabou o vinho e ele pediu para encher de água. Mas a mãe de Jesus falou: façam tudo o que ele ordenar. E o que eles fizeram? Contrariados, encheram as talhas de água e levaram para o mestre-sala. E nesse ato de obediência, mesmo sem entender, mesmo discordando, o que aconteceu, queridos? O milagre aconteceu. Estou lembrando de Abraão, que Deus pediu para Abraão sair da sua parentela
para um lugar que Deus lhe havia de mostrar. E sem entender nada, simplesmente por fé, ele foi lá e obedeceu. E habitou como peregrino nesta terra. E quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho Isaque, imagina, um filho que ele tanto amava, mesmo contrariado, ele foi lá, obedeceu e ofereceu o seu filho Isaque. Claro que Deus não permitiu que Isaque fosse morto, mas ali foi apenas uma prova, um teste que Deus fez para Abraão. E depois que ele estava disposto a sacrificar Isaque, mesmo tendo a ciência de que Deus não voltaria atrás na sua palavra, ele ressuscitaria Isaque dos mortos, mas mesmo assim ele foi fiel, e quando ele foi obedecer, mesmo contrariado, Deus falou para ele: agora eu sei que tu temes a Deus. O anjo do Senhor, né, Jesus Cristo, em espírito, apareceu para Abraão ali e falou: agora eu sei que tu temes a Deus. Então, meus irmãos, obediência, verdadeira obediência mesmo, é quando nós discordamos, mas cremos naquele que nos dá a ordem. Isso é fé, isso é fidelidade a Deus, isso é confiança. Porque dizer que tem fé é fácil, queridos. Difícil é praticarmos a fé. E quando Tiago escreve no capítulo 2, no verso 22, dando o exemplo, inclusive de Abraão, ele fala: a fé de Abraão, ela foi consumada depois que ele praticou a obra da obediência. Amém, queridos? Por isso que a fé sem obras é morta. Então, enquanto nós não colocamos em prática uma ordenança do Senhor Jesus, a fé não é consumada. Eu não tenho fé para praticar, é o contrário, eu pratico, aí a fé é consumada. E o maior exemplo de todos é o do nosso Senhor Jesus. Aí ele me fez lembrar, em Mateus 26, no Getsêmani, por 3 oportunidades, Jesus queria desistir da cruz. Ele falou lá: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Porém, não seja feito conforme a minha vontade, mas segundo a sua vontade. A minha vontade é não ir para a cruz. Mas não vai ser feita a minha vontade, que seja feita a sua. E mesmo sem querer ir para a cruz, contrariado, Jesus obedeceu. E por causa dessa obediência, Filipenses capítulo 2, Jesus foi fiel até a morte de cruz. Por isso, por causa dessa obediência, que não foi de acordo com a vontade de Jesus, mas pela vontade de Deus, ele se entregou à vontade de Deus, mesmo não querendo ir para a cruz. Por causa desta obediência, Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que nós precisamos aprender com relação à obediência? Que a nossa carne sempre vai lutar contra aquilo que Deus ordena. E quando nós dobramos a carne, e mesmo sem compreender, mesmo discordando, nós obedecemos, aí sim, queridos, o milagre acontece. Aí sim, queridos, nós vamos alcançar o prêmio da soberana advocação de Deus em Cristo Jesus. O que é aguardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa? Obedecer. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé em Cristo Jesus, queridos. Obedecer, queridos, para alcançarmos a nossa herança. Sem obediência, nós não vamos alcançar a herança. E Deus não quer que nós tenhamos uma vida de perfeição. Ele quer que nós tenhamos uma vida de inconformismo com os erros. Nós precisamos obedecer, mesmo que no decorrer do percurso nós possamos falhar, mas que nós possamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e seguir adiante e ser obediente até o fim, queridos.
Então a nossa carne tem prazer na mentira. Então mesmo eu querendo mentir, eu vou dobrar a carne. E por causa da ordenança do Senhor Jesus de não mentir, eu não vou mentir. Vou dizer a verdade o tempo todo. Cada um com o meu próximo, com meus irmãos, vou falar a verdade. A minha carne puxa para a prostituição, para a imoralidade, para a lascívia, mas eu vou dobrar a carne. Eu quero praticar a imoralidade, mas em nome de Jesus, eu vou dobrar a carne e vou obedecer, mesmo não querendo. E aí o Espírito vai suplantar sobre a carne, mediante a nossa obediência. Que mais? Adultério, divórcio, a palavra de Deus proíbe. Então mesmo que eu esteja passando por muita dificuldade, por exemplo, na minha família, com a minha mulher, eu não vou abandoná-la. Eu vou ser fiel até a morte a ela. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que dobrar a carne. E mesmo contrariado, eu vou obedecer ao que o Senhor Jesus mandou. E muito mais, cobiça, né? Roubo, engano e muitas outras obras da carne, queridos. Nós obedecemos, mesmo que nossa carne queira fazer aquilo, nós dobramos a carne e obedecemos. Mesmo contrariados, mesmo sem querer fazer, nós obedecemos. Por quê? Porque é Jesus quem está mandando. E com relação à nossa vida, a direção do ministério que Deus quer para a nossa vida, eu planejo seguir por um caminho mais fácil, mas Deus fala, não segue por esse caminho, vai para aquele. Mas Senhor, aquele caminho, as pessoas vão me abandonar, vou perder amigos, vou perder regalias, vou perder uma oportunidade de crescer naquele local. Vá por esse caminho. Eu vou perder muita coisa, prestígio. Vá por aquele caminho que eu estou te mandando. É doloroso esse caminho, Senhor, mas vai por esse caminho. Então, mesmo contrariado, mesmo sem entender, nós precisamos obedecer a essa direção. Vocês conseguem compreender, queridos, que a obediência, a verdadeira obediência, é quando nós discordamos, é quando nós não queremos, mas fazemos? É isso. Algo que eu sempre falo para meu filho: Samuel, você obedecer quando você concorda é mole. Se tua mãe te der uma ordem, ou eu te der uma ordem, fica o dia inteiro no celular, no Instagram, jogando. Fica o dia inteiro jogando bola. Nossa, que obediência fácil. Você é obediente? Mas quando ela ou eu pedir para você a passar o dia inteiro sem mexer no celular, vai passar o dia inteiro sem brincar, vai passar o dia inteiro dessa vez estudando ou meditando na palavra, ou vai limpar a casa, mas poxa, estou cansado, não quero. E aí? Obedecer quando você gosta daquilo que está sendo ordenado é fácil. Agora, obedecer quando você não concorda, quando você não quer fazer aquilo, ou quando você não entende, aí eu quero ver. Essa é a verdadeira obediência, queridos. Quando nós discordamos, ou quando nós não queremos fazer aquilo. Essa é a verdadeira obediência. Essa é a prova que Deus vai fazer conosco. O mesmo que Ele fez com Abraão. Ele provou Abraão para que levasse seu filho para ser sacrificado. E Abraão foi obediente, mesmo discordando. Mas ele creu no Deus que fez a promessa. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos e trazê-lo das cinzas, porque o sacrifício era queimado. Então, Abraão, antes de subir para sacrificar o seu filho Isaque, o que ele falou lá para os da sua casa? Aguardem que nós vamos ali adorar e retornaremos. Então Abraão, ele cria no caráter de Deus. Ele sabia que de Isaque viria o prometido, que era Jesus. Ele sabia.
que era de Isaac que viria o Senhor Jesus. Mas Deus pediu para ele sacrificar o seu filho Isaac. Mesmo assim, ele foi obediente, mesmo discordando, ele foi obediente. Amém, queridos? Foi o que não aconteceu com Adão e Eva, né? Deus deu uma ordem para eles, não comam daquela árvore. E eles não foram fiéis. E por causa do ato de Adão ter comido do fruto, o pecado entrou no mundo. Mas por causa da obediência do Senhor Jesus, o segundo Adão, o Adão espiritual, por causa da obediência de Jesus, nós estamos aqui. Por causa da fidelidade de Jesus, Ele abriu as portas para que nós, gentios, pudéssemos fazer parte da família de Deus. Aleluia! Posto em agonia, Jesus orava ainda mais intensamente e se entregou à vontade, não dele, mas à vontade do seu Pai. E foi fiel até a morte. E por causa dessa alegria que estava proposta, suportou a cruz. E por causa da alegria que nos está proposta no futuro, queridos, nós devemos também carregar a nossa cruz, suportar a cruz e obedecermos até o final. Então que essa palavra possa despertar o seu e o meu coração. Que essa palavra possa nos desafiar, possa gerar temor no nosso coração, para que mesmo que nós discordemos, mesmo que sejamos contrariados, não tenhamos vontade, através da nossa carne, de praticar aquilo que Deus está mandando, mesmo que nós não entendamos a sua direção, as suas ordens, que nós possamos confiar no caráter de Deus e obedecer, mesmo discordando, porque se fizermos tudo que Ele mandar, Ele vai transformar as águas em vinho. Se fizermos o que Ele mandar, nós vamos colher muitos peixes. Se nós fizermos o que Ele ordena, nós vamos alcançar a promessa da herança eterna de estarmos com Cristo no milênio. Amém, queridos? Fique com essa palavra no nome de Jesus.